Fiat misericordia tua Domine superbus, et ad modus fermavibus Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, bem-vindos a esse 20º domingo. A igreja hoje nos convida a olhar para a fé perseverante, que simbolizada na mulher cananeia, ou na mulher cananeia. Então, nesse espírito de louvor, de agradecimento, especialmente de comunhão com Deus e reconciliação, vamos lembrar dos nossos pecados, especialmente os pecados dessa semana, e humilhados vamos pedir o perdão e a compaixão do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para o servirem, para o amarem, o seu nome e serem seus servos, se guardarem o sábado sem o profanarem, se forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo nome. Hei de enchê-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Compadeça de nós e nos dê sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos e entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Louvado
povos vos louvem, ó Deus. Todos os povos vos louvem. Deus nos dê sua bênção e chega o seu temor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, é a vós os gentios que eu falo. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, procurei prestigiar o meu ministério, a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça e salvo alguns deles. Porque, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será da sua reintegração, senão uma ressurreição entre os mortos? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora desobediente a Deus, e agora alcançaste misericórdia, devido à desobediência dos judeus. Assim também eles desobedeceram agora devido à misericórdia que alcançastes, para que, por sua vez, também eles alcancem agora a misericórdia. Efetivamente, Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Então, uma mulher cananeia vinda daqueles arredores começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram-se e pediram-lhe: atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu:
Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: socorre-me, Senhor. Ele respondeu: não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Mas ela replicou: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: mulher, grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Eu ia usar o cordless, mas parece que está sem baterias. Ficou ligada na missa das 10h15. Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidônia. Jesus estava num movimento contínuo na sua missão de ensinar, mas encontrava barreiras terríveis, rejeição por parte dos israelitas, os judeus, dos herodianos, dos fariseus, dos saduceus, e Jesus não queria aumentar a briga ferrenha, porque a hora dele ainda não havia chegado. Então às vezes Jesus se retirava para a região onde ele não era muito conhecido. E portanto, naquelas regiões ele não tinha as multidões em volta dele, e Jesus aproveitava aqueles lugares mais ermos, mais desérticos, para ensinar os seus discípulos. E qual é o ensinamento de hoje? Bem, em primeiro lugar, existia grande hostilidade da parte dos judeus para com as outras raças, ou seja, especialmente para os pagãos indiscriminadamente. Todos os pagãos eram rejeitados por medo de os judeus serem contaminados com as raças pagãs. Além disso, a região de Tiro e Sidônia, o território cananeu, sempre foi um território hostil ao povo israelita. E essa hostilidade era grande, porque vocês lembrem que Davi, o rei Davi, 10 séculos antes de Cristo, já tinha brigado seriamente, guerreado com os filisteus e com os cananeus. Então, agora Jesus está num território pagão e, claro, a gente vê que Jesus não está rodeado de multidão nenhuma. Aparece aquela mulher cananeia que já tinha ouvido falar de Jesus. E pelo que ela ouviu falar, Jesus era o Messias. Por quê? Porque ela diz: Senhor, filho de Davi. Esse era o título dado ao Messias. Ela grita de longe: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio.
Certamente ela devia sofrer de alguma doença séria, alguma esquizofrenia, algo sério, grave, que fazia a vida da mãe uma chaga viva. A mãe se encontrava numa situação de sofrimento dia e noite. Era uma tormenta muito grande. E ela vem diante de Jesus com essa dor, com esse sofrimento. E é claro, ao gritar e dizer isso, parece que Jesus está indiferente à mulher. Mas se a gente olhar direito, não, porque se os discípulos já estavam incomodados, certamente Jesus já tinha ouvido o que ela estava pedindo. Mas como ele queria ensinar aos discípulos e ver a fé da mulher, Jesus queria aqui ver até que ponto a fé da mulher insistia. Que tipo de fé ela tem que não desanima, que não se deixa abalar pelo silêncio de Deus, pelo silêncio de Jesus. Às vezes a nossa vida também está atormentada, cheio de problemas, cheio de dificuldades, e a gente vai orar e parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não responde. E aí, o que é que acontece com isso? Você muitas vezes desiste. Bem, Deus não quer me conceder o que eu preciso, Deus não quer me ajudar na solução dos meus problemas, e você simplesmente desanima, se deixa se abater pelo desânimo. Mas essa mulher não. Ela não só sabia o que queria, mas ela sabia que em Jesus estava o poder de Deus para socorrê-la e para libertar a sua filha. Ou seja, ela sabia o que queria e a sua fé a dizia que valia a pena insistir. E ela não desanimou. Os discípulos foram a Jesus e disseram: olha, atende-a, porque ela nos perturba, ela nos incomoda. Ou seja, na cabeça dos discípulos, era uma estrangeira que não merecia nem atenção, não merecia nada porque era estrangeira, era uma pagã. Então, faz alguma coisa para a gente se livrar dela, dessa chata, em outras palavras. Ou seja, ela sabe que isso não é para ela, esse bem espiritual não é para ela, então faz alguma coisa para ela desistir logo, para ela não ficar insistindo. E Jesus calado estava, calado continuou, e respondeu: não fui enviado, respondeu aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa palavra de Jesus quer dizer, a minha missão primária, a minha primeira missão é socorrer as ovelhas da casa de Israel, ou seja, os necessitados, os sofredores da casa de Israel. Mas a mulher fez o quê? Agora ela fez um gesto que todo cristão deveria fazer. Qual foi o gesto? Ela correu para a frente de Jesus, se ajoelhou diante dele, se prostrou diante dele, reconhecendo a grandeza, o senhorio de Jesus. Ela se ajoelhou diante dele e disse: socorre-me, Senhor. Pedro também disse isso quando estava afundando na água. Ou seja, ela reconhece que a última ajuda está nele. E quando a gente vai diante de Deus e diz: socorre-me, Senhor, Deus não pode ficar indiferente. E Deus nunca fica. Mas a resposta está aí, né? Socorre-me, ou seja, olho no olho,
ela olha na face de Jesus, Jesus vê os olhos dela, vê a face dela e não tem como ficar indiferente. E aí, Jesus diz uma frase, quando é traduzida em inglês, a gente pensa que está ofendendo a mulher, mas não está. O que Jesus está dizendo com essa frase, não é justo que se tome o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Em inglês é dogs, né? Mas não é exatamente isso, seria puppies, né? Seja cachorrinhos pequeninos. O que ele está dizendo na linguagem nossa do dia a dia seria isso. Você, em outras palavras, eu poderia lhe dar esse bem, mas é melhor dar para alguém que realmente merece. Em outras palavras, charity starts at home. A resposta seria essa: caridade começa em casa. Então, se eu tenho que fazer caridade, tem que começar lá, não com você. Ou seja, caridade começa em casa. Então, eu não vou começar com você, eu vou começar em casa. Mas a mulher que não estava pronta para desistir, ela diz: mas as migalhazinhas que caem da mesa do dono, os cachorrinhos também aproveitam e comem. Ou seja, sempre que tem um pouquinho para os cachorrinhos que estão lá embaixo da mesa do dono. E aí Jesus se rende, né, e reconhece que ali não está uma mulher qualquer, mas está uma mulher cheia de uma fé madura, consciente, e sabe que em Deus ela pode encontrar a sua resposta. E Jesus diz: faça-se como desejas. E o Evangelho diz que a partir daquele momento, a filha da mulher ficou curada. Primeiro ensinamento para os discípulos: o dom de Deus não está limitado a um grupinho. Ou seja, não está limitado a um grupo de privilegiados. O dom de Deus vai para qualquer um que busca a Deus de coração sincero. Esse é o primeiro ensinamento. Ou seja, apesar dos discípulos serem escolhidos para caminhar na escola de Jesus, eles não têm privilégio único da graça. A graça benfazeja não é exclusiva somente para eles, mas todo homem e mulher que buscam a Deus. Segundo, Deus quer de nós uma fé perseverante, uma fé que não desiste, uma fé que não desanima, uma fé que não se deixa abalar, uma fé que não desiste. Muitas vezes a gente desiste muito fácil, né? Uma palavra de Jesus: olha, caridade começa em casa, então não perca seu tempo. Mas ela não estava disposta a perder, né? Mas um pouquinho também pode vir para mim, né? Ou seja, eu não tenho direito a tudo, mas um pouquinho eu tenho direito, né? As migalhas eu tenho direito. Então, uma fé que não se deixa abalar, uma fé que não desanima. Amados, aquele que está em sofrimento, que está em dor, que está em angústia, não pode desistir diante de Deus, mesmo quando ele parece que está no silêncio, quando ele parece não se manifestar, porque em Deus tudo é possível, mesmo quando aos olhos dos homens parece impossível.
Mesmo para os discípulos, aquilo parecia impossível, né? Uma graça para uma pagã parecia impossível, mas não foi. Jesus concedeu aquela graça com muita vontade, porque reconheceu a grandeza da fé daquela mulher. O que é que eu quero concluir? Eu sei, a gente tudo sabe do poder de Deus, mas quando a gente encontra na aflição, na tribulação, na dor, na angústia, é muito mais fácil desistir, né? Muito mais. Mas é naquela hora que a gente tem que encontrar uma fé que não desanima em nós, a força de Deus que nos ajuda a permanecer firme, a permanecer inabalável e acreditar que quando eu não posso, Deus pode. Quando não me parece possível, para Deus nada é impossível. E quando se trata até de algo que eu digo é muito maior do que eu, o demônio, né? Eu quero isso que a mulher acreditava. Um demônio possui a minha filha. Mesmo quando parece que aquele que está conosco parece estar possuído por um demônio, não tem força demoníaca que seja maior que Deus. Nada. Por isso Deus é maior e Deus pode tudo. Então que esse Evangelho nos ensine sobre o amor de Deus em nossas vidas. Se vocês puderem orar o credo apostólico comigo, na página 3, é o credo que se encontra no pé da página. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, na mansão dos mortos, ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus quer conduzir ao seu Monte Santo todos os habitantes da terra. Peçamos pelas intenções do mundo inteiro, dizendo com fé e humildade: socorrei-nos, Senhor. Socorrei-nos, Senhor. Pelo Bispo José William, que o Senhor nos concedeu, pelos presbíteros e diáconos, pelos catequistas e todos os servidores da nossa diocese, oremos, irmãos. Socorrei-nos, Senhor. Pelos povos da terra e seus governos, pelos estrangeiros que vivem entre nós e pelos homens desprezados e infelizes, oremos, irmãos. Socorrei-nos, Senhor. Por nós próprios, que celebramos a nossa fé, por aqueles que a perderam ou a abandonaram, e pelos que louvam a Deus com as suas obras, oremos, irmãos. Socorrei-nos, Senhor. Pelos que se sentem abandonados e os que sofrem qualquer enfermidade, em especial os doentes da nossa comunidade, e pelos que perderam toda a esperança, oremos, irmãos. Socorrei-nos, Senhor. Pelos nossos benfeitores, amigos e parentes,
em particular por todos que oferecemos esta missa e pelos que precisam do nosso sufrágio, oremos, irmãos. Socorrei-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que escutastes a súplica da mulher cananeia, atendei a oração do vosso povo e concedei a todos aqueles por quem pedimos a graça de vos conhecerem e amarem, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O canto do ofertório encontra-se na página 42, de mãos estendidas, página 42.
Orai, amigos, para que este sacrifício que é meu e é vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão e, dando graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a ressurreição do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Joseph William, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, cujos nomes foram mencionados no início desta Santíssima Eucaristia. Eles foram sepultados com Cristo na morte. Com Cristo tomem parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Oh Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amados, vamos orar com muita fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. O canto da união encontra-se na página 68. É o meu corpo, página 68.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo. Transformai-nos a sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Alguns avisos. A rifa do 39º aniversário da festa Nossa Senhora da Boa Viagem. As rifas estão disponíveis para quem quiser ajudar em benefício da renovação da cozinha do salão paroquial. Adquirir as mesmas no cartório paroquial ou junto a qualquer membro da comissão de festa. O sorteio será dia 3 de setembro, às 10 da noite. Não é necessário estar presente, mas informações se encontram no boletim. Artigos para o bazar. Quem puder e quiser oferecer artigos ou presente para o nosso bazar, tem que trazê-lo até o dia 22, que é terça-feira. Tá bom? Já não pode mais depois, porque eles não têm como organizar, né? Eu sei que às vezes alguém quer trazer e diz, esqueço, padre, quando chega em casa não lembro. Eu também sou esquecido, né? Até semana o senhor disse assim, padre, o senhor pode me colocar as intenções para segunda-feira? Eu digo, o papel já está na igreja, eu não tenho como colocar essas intenções, é melhor o senhor escrever e trazer para a igreja. Mas como é que o senhor pode esquecer das suas obrigações? Ele perguntou. E eu respondi, bem, eu também não tenho controle sobre o meu esquecimento. Se o senhor quiser arriscar, eu escrevo. Mas se chegar lá, as intenções não estiver lá, o senhor não pode brigar comigo nem se chatear. Né? A gente não tem controle sobre o que esquece. Né? Por mais que a gente queira. Eu digo, é por isso que eu tenho a secretária organizando tudo, exatamente para nada ser esquecido. Mas se eu escrevo aqui, depois o papel não chega lá, o senhor vai ficar chateado e eu vou me chatear sem precisão nenhuma. Então, eu admito que sou esquecido, né? Então, ninguém pode chatear comigo por esquecimento. Então, peditório para festa. Os mordomos da Comissão de Festa Nossa Senhora da Boa Viagem estarão no próximo fim de semana às portas da igreja a fazer o seu último peditório para ajudar nas compras das comidas e bebidas, em ordem à festa a realizar-se no primeiro fim de semana de setembro. Já está aí, né, praticamente. Então, obrigado pela vossa participação nesta Eucaristia. Desejo-vos uma semana alegre, abençoada, uma semana de paz, né? Que é isso que a gente deseja de todo o coração. E levem consigo a mensagem da mulher cananeia, que é muito linda, né? Afinal, é uma fé que não desiste, né? E peçamos essa fé também, que não desiste na nossa vida. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A Eucaristia concluiu, amados, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. O canto final encontra-se na página 49.